Nossa próxima palestrante, abrindo esse ciclo de palestras hoje à tarde aqui na Convenção Logista, é autora, empreendedora e peregrina, residente em Lisboa, Portugal, é conhecida por seu livro Do Rock à Compostela, que reflete os seus 20 anos de experiência no Caminho de Santiago. Ela combina fisioterapia com uma abordagem holística de bem-estar organizacional e é reconhecida como a mãe do Rock in Rio. Ela também atua como embaixadora em várias instituições. O tema da palestra é Vale a pena sair da zona de conforto? Como a transformação pessoal impulsiona o crescimento empresarial. Seja bem-vinda, Maria Alice Medina. Obrigada. Muito boa tarde a todos vocês. Muito obrigada por esse convite, meu amigo Sávio Romano. E eu tenho que dizer a vocês que eu aqui estou muito à vontade, sabe por quê? Porque eu aqui estou inteira, transparente, do jeito que eu sou de verdade, sem máscaras, sem querer agradar, apenas com a alegria de compartilhar um pouco da experiência de vida. Então, eu escolhi esse título porque, junto com tudo que a gente já escutou hoje aqui, e com vocês todos que são empreendedores atualmente, e a garotada que está aí querendo beber da experiência de cada um com tanta experiência, é muito rica a troca. Eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, gosto de conhecer pessoas, gosto de estar com pessoas. E poder conversar com você de uma forma informal é muito agradável. Então eu quero saber quem aqui nessa plateia linda já se sentiu estagnado, preso numa zona de desconforto. Quem já sentiu desconforto verdadeiro? Então, é aí que a gente faz a vida andar para frente. E é porque a gente precisa ter coragem de sair desse lugar. Porque o Rock in Rio foi criado por essa zona de desconforto. A gente vivia um momento no Brasil de uma transição política, onde algumas coisas que a minha família, que o meu ex-marido, Roberto Medina, gostava de fazer. Ele é filho de um grande empreendedor da cidade do Rio de Janeiro, Abraham Medina, que sempre fez muito pela cidade do Rio. E nós, como casal, nós nos casamos muito jovens, nós já tínhamos levado o Sinatra para fazer um show no Maracanã, que foi o maior show da vida do Sinatra. Nós já tínhamos levado ao Rio Barry White, o Burt Bacharach, o Julio Iglesias. E ele queria fazer mais alguma coisa, mas a situação política do Rio não estava permitindo. E eu sempre quis conhecer o mundo todo. E eu dizia para ele, vamos fazer uma experiência de morar fora. As crianças são pequenas, é fácil a adaptação. Não, mas a minha cidade, o meu país, não. E aí, num dia que a gente se apertou um pouquinho na conversa, eu disse a ele, mas se você não está conseguindo fazer pela cidade, vamos fazer pelo país. E a gente, se tiver que sair, sai sem culpa. Sai sabendo que realizou um propósito. Ele não gostou de ser um pouquinho apertado, né, leonino. Mas no dia seguinte me chamou e disse, já sei o que nós vamos fazer. Eu disse, tá bem, o que vamos fazer? Nós vamos fazer o maior festival de música do mundo. Àquela altura a gente só tinha a referência de Woodstock, que tinha sido um festival imenso, mas gratuito, e de um conjunto de pessoas que chegou para se reunir para tocar e cantar e acampar. O Rock in Rio era uma coisa que vinha de uma empresa, e o propósito da empresa, que era uma empresa de propaganda, que era Artplan,
propaganda, depois virou Arteplan Comunicação, depois virou Grupo Dreamers agora. Sempre procurou unir o interesse do seu cliente com uma ação social. E foi assim que o próprio Sinatra foi ao Brasil para inaugurar um hotel na avenida, lá na praia de Copacabana. E agora, naquele momento, estava surgindo uma necessidade da Brahma, que não existia a Ambev ainda, e a Brahma estava lançando uma cerveja chamada Malte 90. E o Roberto disse, vamos aproveitar a Brahma para fazer o lançamento da cerveja e ter ele como principal expositor desse festival. Tá bem, e agora como é que a gente faz isso? Não sei, agora a gente tem que pensar para ver como é que isso vira realidade. Aí a gente foi para as rádios para saber quem é que interessava, quem é que era o cantor ou os cantores necessários para aquilo virar sucesso. Fomos para as televisões para ver qual televisão se propunha a transmitir, caso a gente conseguisse levar o evento a feito. E com conexões, um mês depois a gente estava viajando para Nova York e Los Angeles, uma lista de empresários para saber com quem falar, para quem contratar, naqueles nomes que a gente tinha listado. E ficamos um mês batendo em portas e tudo era não. Não, não é possível. Essa coisa é grande demais. Não se faz um... Estamos falando no mês de agosto, setembro, e aquilo era para janeiro, para ficar pronto, para inaugurar em janeiro. E eles diziam, não, mas isso não se faz em meses. Aí a gente dizia, não, no Brasil a gente faz, no Brasil a gente tem um jeitinho, no Brasil a gente consegue construir. Enfim, um mês de não, Roberto querendo desistir. E de novo eu disse, não, eu acho que o sonho está lançado, a gente vai conseguir fazer, mas a gente tem que ter uma estratégia. E a estratégia que a gente conseguiu imaginar foi conversar com um empresário do Sinatra, o Milton, que já fez a passagem dele, mas ele tinha credibilidade. Nós éramos um casal de 30 e poucos anos, que ninguém conhecia e que não tinha razão de acreditar no que a gente estava propondo. E o Milton aceitou, então ele convocou uma conferência de imprensa, e estavam lá 20 veículos e tal, e ele apresentou o casal Medina, que fez o maior show do Sinatra, blá, blá, blá. E tem aí um projeto espetacular, eu quero que vocês escutem. Então a gente mostrou o projeto todo para aquela quantidade de gente que estava lá. E no dia seguinte, a primeira pessoa que ligou para o hotel, dizendo que queria aceitar, foi o Jim Beach, que era o empresário do Queen. E na hora que o Queen disse, eu quero, todo mundo, eu também. E veio todo mundo atrás. E em mais 30, 40 dias, a gente voltou ao Brasil com os contratos que a gente precisava para aquele primeiro festival, que àquela altura tinha um palco e 45 bandas. O Rock in Rio de 22 no Rio, tinham 19 palcos e eram mais de 200 bandas. E, enfim, o Rock in Rio é do tamanho que vocês conhecem, ele é mesmo o maior do mundo. Ele hoje tem, já de muitos anos, mas a gente tem uma contribuição para a cidade do Rio de Janeiro no valor de 2,9 bilhões de reais a cada edição. A gente tem uma ação contra a fome, junto com a ação da cidadania. A gente faz uma ação com o empoderamento das pessoas da periferia, Rio e São Paulo, com a empresa de Gerando Falcões. Desde 2018, a gente cuida da pegada de carbono. E uma coisa que faz uma diferença muito grande para o Rock in Rio ser e crescer e continuar crescendo é que cada edição que termina, a pergunta dentro da empresa é como é que a gente faz melhor? Como é que a gente
aprimora o que aparentemente não ficou como a gente queria dessa vez, como é que o que a gente introduz, o que o público pode gostar mais, o que o público pode se interessar para a gente fazer a nova edição cada vez mais. Então hoje, esse ano de 24, nós estamos comemorando 20 anos em Portugal, onde eu vivo com muita alegria, e comemorando 40 anos no Rio. Então essa é a foto da fachada do primeiro Rock in Rio, em 85, e uma foto minha daquela época que eu cuidava do merchandising. Então eu vestia tudo que era do merchandising e andava para a empresa para perguntar: isso é bom, isso não é bom, esse brinco está bom, o óculos está bom, o chapéu está bom, não está bom. Eu fazia assim para a coisa andar. E com toda a minha formação como fisioterapeuta, acupunturista, a vida foi seguindo, e 13 anos depois do primeiro Rock in Rio, 13 anos depois, eu comecei a perceber que eu estava me colocando, me permitindo estar num lugar de desconforto. Num desconforto onde eu não conseguia muito compartilhar as minhas vitórias como agente da área de saúde. Eu sempre tive uma visão holística dos pacientes, eu sempre me interessei pela área de saúde, acredito que é o caminho para todos nós. E aí, nessa vontade de ser eu mesma, eu comecei a criar questionamentos dentro de mim. E aí, o que tem que fazer? Com muito medo, mas ao mesmo tempo, para cima do medo, com muita coragem, eu resolvi intensificar meus estudos, aumentar o número de pós-graduações que eu já tinha, aumentar minha vida acadêmica. Eu já falava em congressos internacionais, já viajava fazendo palestras, sempre na área de saúde. E aí eu achei que estava na hora de cuidar de mim. E eu acredito piamente que o nosso corpo, esse corpo que cada um de vocês tem, é a nossa verdadeira casa de viver. Nesse corpo a gente tem muitos departamentos. Departamentos que precisam conversar entre si, precisam funcionar harmonicamente para que se faça saúde. Precisam interagir no funcionamento de um e do outro para que esta casa tenha saúde e possa abrigar o divino de cada um de nós. E dessa maneira eu sempre olhei para os meus pacientes de uma forma holística, e eu tenho convicção de que as empresas hoje, apesar da tecnologia, apesar dos avanços incríveis que nós tivemos durante esses últimos anos pós-pandemia, a gente sabe que a tecnologia é inevitável. Ela galopou quase 20 anos à nossa frente. Essa garotada que está aí, graças a Deus, eles vão ter profissões que ainda não existem por esse avanço todo. É importante que vocês tenham a atenção para o amanhã, a atenção para a imprevisibilidade da vida. E eu acredito que a empresa que tem a visão holística dos seus próprios departamentos, dos seus próprios acontecimentos internos, ela se torna uma empresa mais saudável. Ela precisa conhecer melhor o seu funcionário. Ela precisa conhecer a realidade daquele funcionário fora do ambiente corporativo. O que é uma mãe que sai para trabalhar e deixa um filho com febre? O que é uma mãe que volta da licença maternidade e está amamentando e não tem como trazer o seu bebê para a empresa? O que é um chefe de família
que não consegue honrar os seus compromissos, as suas obrigações, ele não vai render na sua empresa. Ele não vai resultar naquilo que você precisa. Então, quem lidera a empresa precisa ter esse olhar para cada departamento, para cada pessoa do seu departamento. E às vezes você trocando uma pessoa de um departamento para o outro, ele vai render muito mais, ele vai ser mais feliz, outros talentos vão aparecer e você respeita a individualidade daquela pessoa. Da maneira que as empresas se endurecem na busca dos seus desafios, dos seus propósitos, das suas metas, muitas vezes a vida fica mecanizada. E nós não somos mecânicos. Definitivamente não somos mecânicos. Estamos aprendendo a ser mais tecnológicos, mas não somos mecânicos. Então é importante que cada um de vocês tenha esse olhar mais cuidadoso para poder construir uma empresa bastante saudável. E com essa coragem, então, eu segui e pergunto a vocês, o que é mais importante? É sonhar ou é liderar? O que vocês acham? É sonhar? Quem acha que sonhar é mais importante? Levanta o braço. Quem acha que liderar é mais importante? Para ser líder, precisa ter um propósito. E o propósito vem de um sonho, gente. É mais importante sonhar. Na hora que um líder de empresa tem o seu sonho na convicção do que ele quer, ele consegue transmitir o seu sonho aos seus liderados. Ele consegue mostrar aonde ele quer chegar daqui a 3, daqui a 5 anos. E eu que estou no departamento financeiro, eu sei o que eu tenho que fazer para ajudar aquele meu chefe a chegar daqui a 3, 5 anos onde ele pretende. Se eu estou num departamento de marketing, num departamento de RH, se eu estou num atendimento ao cliente, eu preciso saber o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, para chegar aonde. Claro que é o nosso salário, claro que é o dia a dia, mas é importante saber qual é o propósito da minha empresa. Quem foi que gerou aquilo e onde é o sonho daquela criatura que lidera. Porque senão a equipe não funciona. E esse sonho precisa chegar a cada um da empresa, para que a empresa possa ter um impulso, uma competitividade, um trabalhar conjunto, uma vontade conjunta, um tesão de vida para levar aquela ideia adiante. Quando a gente observa os diversos departamentos, a gente descobre que precisa fazer pequenos workshops internos em cada departamento para que haja uma troca, para que surjam ideias novas, para que um departamento possa conversar com o outro e perceberem se estão trabalhando, ambos e quantos forem, no mesmo propósito daquele líder que sonhou aquilo que vem daí a 4, 5 anos para frente. A gente precisa ter, eu digo sempre que a gente precisa ter humildade para conversar e aprender com quem sabe mais do que a gente. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Ninguém sabe tudo. E provavelmente vocês já passaram situações onde, numa reunião de equipe, numa reunião de diretoria, o chefe diz, então, ideias novas, o que você acha? Para que lado caminhamos? Cada um dá uma ideia e ele que está acostumado, às vezes, a segurar a liderança, diz, tá bem, é uma boa ideia, mas agora não. Porque a mudança é dolorosa. O sair do que a gente está habituado é doloroso. Precisa de coragem mesmo. Precisa de enfrentamento pessoal, enfrentamento nos nossos pares. E é curioso porque muitos líderes a gente vê, e até nos próprios departamentos, onde as pessoas querem inovar, mas dá medo.
dá medo. E aí, em quais departamentos seus, dentro desse corpo onde você mora, quais departamentos precisam de uma olhadinha, precisam de uma reforma? Os seus departamentos pessoais estão funcionantes? Estão te levando para a vida que você quer? Departamentos pessoais e empresariais têm que ter uma revisão constante, porque eles precisam conversar para a gente ter saúde. Saúde empresarial e saúde pessoal. E não esquecer, gente, que a vida acontece hoje. A gente hoje aqui, quando sair, vamos jantar, não sei aonde. Ah, vai? Será? A gente não sabe. E esquece que não sabe. A gente tem que lembrar que o ser humano tem a pretensão do saber, mas não sabe. Você não sabe o que é agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Então não é viver em pânico, não é viver assustado, não é dizer, mas isso é ser negativo. Não, isso é honrar a vida que cada um de nós tem em todos os dias que a gente consegue abrir o olho. Eu sou devota de um mestre indiano que ele diz assim: cada dia que você abrir o olho, você agradece por mais um dia de vida. Mais um pouquinho que você pode fazer qualquer coisa, não interessa. Eu não sou religiosa, então eu estou falando uma coisa muito, muito racional. Abriu o olho, acordou, agradece, que bom. O que eu vou fazer hoje para ser melhor do que ontem? E aí esse mesmo mestre diz, mas se você não conseguir abrir o olho, se você não acordar, não precisa agradecer, porque ele vai saber. Então nós aqui precisamos ter humildade. A gente precisa lembrar que a gente não sabe do que vem a seguir. E a imprevisibilidade é lindo, gente. A novidade é linda. Se a gente tiver um olhar infantil, um olhar curioso, um olhar de curiosidade mesmo pela vida, a vida fica muito mais colorida. A vida fica muito mais interessante. A gente sai do piloto automático, a gente consegue dormir melhor, a gente consegue comer melhor, a gente consegue se relacionar melhor. E é importante a gente reconhecer a própria ignorância perante o dia a dia. E eu gosto de dizer que tudo isso que a gente tem aqui é cenário, né? Não trouxe. E a boa notícia é que também não vai levar. Então, é aqui que tem que viver. É nesse corpo que a gente tem que ter saúde, é nesse corpo que a gente tem que se relacionar, é nesse corpo que a gente tem que se respeitar, tem que se sentir um ser de qualidade, tem que conversar com os seus departamentos, tem que permitir que o seu fígado converse com o seu intestino, com o seu baço, com o seu estômago. Tem que se conhecer por dentro, tem que comer colorido para pintar as paredes, tem que beber água para limpar a serpentina. Precisa trabalhar suas gavetas internas e janelas emocionalmente. E daqui a pouco você quer mexer naquilo e enferrujou, porque não abre, não circula ar, não vai, não traz saúde. E a vida acontecendo no hoje, a gente muitas vezes se sente nessas situações de desconforto. A gente ganha irritabilidade, a gente ganha, fica mais rabugento, né? Fica mais crítico, fatalmente se afasta das pessoas, porque o desconforto às vezes não é compartilhado, às vezes a tua companheira, o teu companheiro, o teu filho não sabe o que você está passando, não sabe o que você está vivendo. E o desconforto adoece a família toda. E ao contrário, quando você tem coragem e começa com essa conversa interna e consegue olhar para você com respeito,
pela unicidade que nós somos. Reparem que a gente tem todo o universo, não é no planeta não, no universo não existe uma digital igual à sua. Uma. Nós somos seres únicos. Os gêmeos são completamente diferentes, apesar de parecerem iguais. Então, essa maravilha que é o ser humano precisa de um cuidado permanente, de dentro para fora, de fora para dentro. E quando a gente resolve buscar ou se sente numa zona de conforto, o que acontece? Você se sente com mais coragem, é mais assertiva, aceita melhor a tua realidade, consegue empreender melhor, consegue descobrir o que é melhor para você. Eu não sei se vocês conhecem a historinha da águia, que não é a história contada, mas o bicho águia, que é essa coisa linda, ela tem aquele olhar poderoso, né? Ela voa no alto da rapina com uma potência, com uma velocidade, com um equilíbrio, com uma coisa linda, uma dança que ela faz. E ela, apesar da altura, ela consegue ver o objetivo dela. Ela consegue encontrar a caça. Ela consegue dar um mergulho. Muitas vezes o animal não consegue escapar desse mergulho, desse objetivo, desse olhar firme da águia. Mas em compensação, quando a águia percebe que o voo dela já não tem aquela qualidade, a presa conseguiu fugir, ela não voa com a velocidade que precisa, ela já não tem força para carregar uma presa maior, o que ela faz? Ela vai para o alto da rapina, fica paradinha lá, e lá ela perde as unhas, o bico de escama, e ela pacientemente espera que aquilo volte e cresça. Ela recupera as unhas, ela recupera o bico, e ela volta a voar. Ela se ressignifica, ela se renova. E isso cada um de nós deve fazer quando percebe que, seja qual for em qual segmento você não está bem, ou você não digere bem o que você come, ou você não está conseguindo dormir bem, ou você não está conseguindo se relacionar bem, ou você não está produzindo o que você produzia, precisa ter um stop. Precisa reconhecer a necessidade de fazer uma mudança. Eu conheço pessoas que brincam comigo, não, mas você vai morrer velhinha igual a mim, só que eu vou morrer com menos saúde, você vai morrer do mesmo jeito, cheia de saúde. É a minha escolha. Eu pretendo não dar trabalho para filho nenhum. Tenho 3 filhos, 8 netos, não quero que ninguém tenha trabalho comigo, né? Então, a águia é um exemplo de ressignificado, de você se olhar e reconhecer o seu momento de parar, o seu momento de dizer, eu preciso me cuidar um pouquinho melhor, eu preciso sair dessa zona de desconforto e encontrar a minha zona de conforto. Desse jeito, a gente consegue fazer o que é o ser humano. Nós somos seres de comunidade. Nós somos seres agregadores, somos seres gregários. Eu ouvi uma palestra uma vez de um executivo, onde ele dizia, eu critico muito os relatórios que trazem para mim, onde dizem, isso está errado, está errado, está errado, aquela parede precisa pintar, aquela torneira está pingando, aquele cara não está funcionando, a impressora também está sem tinta. Eu não quero saber o que está errado. O bom relatório e a boa análise, numa boa análise, a gente precisa saber ter o olhar atento para aquilo que funciona. Então, do que a gente tem, vamos ver tudo que a gente tem. Do que a gente tem, o que funciona. E o que está funcionando, como é que pode funcionar melhor. Sempre alguma coisa tem que ser ajustada. Mas é a maneira diferente de olhar. Em vez da gente olhar para o que está faltando ou porque está errado, a gente pensa como é que a gente faz melhor.
Como é que a gente acrescenta valor naquilo que a gente já tem? E se perguntar mesmo, para quem que eu estou fazendo isso? Para o que eu estou fazendo isso? Porque aí você tem o olhar ao seu semelhante, você tem o olhar para a sua comunidade, você tem o olhar por departamento que funciona ao seu lado, que você precisa interagir com ele para chegar no sonho do seu chefe, do seu líder lá adiante. E para poder olhar para esse ambiente agregado, eu trouxe para vocês uma sigla de saúde, que é o CEDO, que é a serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, que são hormônios fundamentais, além de outros, claro, para o funcionamento do nosso corpo. Onde a serotonina vai ser ativada de acordo com as emoções que a gente tem. Seja a emoção de um abraço, seja a emoção de uma música, seja quem gosta de tocar um instrumento, pintar um quadro, não importa. A serotonina lida com as nossas emoções e ela vai ser estimulada à medida que a gente se permitir ter emoções e viver com o que é possível. A endorfina está relatada com o nosso bem-estar, vai passar pelos nossos exercícios, vai passar por você, inclusive prestar atenção se o seu colchão está precisando ser trocado, se o seu travesseiro está fazendo bem para o seu pescoço ou não, você acorda cansado, por quê? Em que posição você dorme? É mais correto você dormir assim ou assado? Cuidados pessoais. A dopamina vem dos prazeres, de quem gosta de dançar, quem gosta de fazer um esporte, quem gosta de tocar um instrumento. E a ocitocina vem das nossas conexões. De novo, porque somos seres gregários. A gente precisa se conectar com os nossos semelhantes para que a nossa ocitocina seja estimulada, para que ela possa nos ajudar a harmonizar essa casa onde cada um de nós veio viver. E a gente sabe que a tecnologia, eu já me repeti nisso, está aí, a gente não se livra dela. Ela, como disse aqui o nosso governador, ela veio para ficar, ela é o futuro, mas a gente tem que lembrar que a tecnologia foi feita por humanos. Então, sejamos humanos. Sejamos humanos nos nossos propósitos, no nosso olhar para o nosso semelhante. Sejamos humanos nas nossas emoções, na nossa maneira de agradecer, estar nesse corpo e poder viver, e poder fazer a família linda que cada um de nós tem, construir, educar os filhos para um mundo novo. É uma responsabilidade gigante quem tem filhos hoje, que é um mundo completamente inovador. Mas a gente precisa ser humano, a gente não pode esquecer, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não ceder. Porque o que acontece é que a gente só fala com o computador, já não escreve, né? Letra, esquece, ninguém mais tem letra. Memória de número também não tem, né? Todo mundo já esqueceu o que é decorar número de telefone. E aí a gente fala só com a máquina. Quando você sai do ambiente de trabalho, falta conversa, falta troca, falta assunto, porque a pessoa está endurecida. Nem a voz sai direito, porque ficou muda o dia inteiro na frente da máquina. Então, cada um de nós, como pessoa, precisa olhar os seus departamentos. Quais departamentos em cada um de vocês, pessoais e empresariais, está precisando ser olhado? Está precisando de uma revisão? Está precisando de um reajuste? Está precisando sair da zona de conforto, que é aquilo que a gente não está bom, mas eu agora já sei como é que faço isso, vou ficando por aqui mesmo. E como é que eu saio dessa para melhorar o que eu descobri que eu posso melhorar, que pode me ajudar a chegar no meu propósito, no meu sonho, no meu objetivo. E aí, saindo da zona de conforto, que é, na verdade, a de desconforto,
onde você toma coragem de fazer diferente do que você faz até agora. Sempre você vai ter que tomar decisões. E a palavra decisões está aqui. Ela faz uma cisão. Uma decisão, na maioria das vezes, ela cria uma cisão. E, de novo, você precisa ter coragem para enfrentar essa cisão. E foi dessa maneira, enfrentando as minhas cisões, que eu me tornei peregrina a Santiago de Compostela. Lá se vão 20 e tantos anos da minha primeira viagem. E aí eu tenho que confessar a vocês que foi um verdadeiro MBA de vida. Porque eu saí da França a pé, são 30 dias, 825, 27 quilômetros. E eu fui para aquela experiência sem nenhuma máscara. Não tem cabelo, não tem rímel, não tem brinco, não tem anelzinho, não tem secador de cabelo, né? O sapato é só aquele, a roupa também é só aquela. E a gente aprende, né? Porque a mochila cada dia vai ficando mais leve, você vai vendo que não precisa mesmo carregar tudo. A primeira vez eu saí do Brasil com uma mochila de 8 quilos, e a mochila ideal, ela deve ter 10% do seu peso ponderal. Eu saí com 8 quilos, eu nunca me afasto da mochila, eu ando com peso, mas eu cheguei a Santiago com menos de 6. E não é que eu joguei fora, as coisas que você não quer no caminho, você deixa num albergue, deixa em algum lugar da igreja que alguém precisa. Você não joga fora, você só abre mão daquilo, né? Então, nesses 30 dias, eu fui tão feliz e tão entregue. Eu cuidei de pessoas, eu consertei pescoços, eu tratei de joelhos. Eu via uma pessoa andando toda torta assim na minha frente. Eu pedia para parar, para ajudar a arrumar a mochila. Estava desequilibrada. Foram 30 dias que nunca mais saíram da minha vida. E eu, a cada ano, a cada 2 anos, volto lá. Hoje eu tenho 14 chegadas a pé a Compostela. São as minhas férias. Quando eu quero tirar férias, é para lá que eu vou, para andar. Eu já saí da França 3 vezes, e as outras vezes, dependendo do tempo que eu tenho para estar no caminho, eu escolho a cidade. Então, eu já saí de Burgos, já saí de Lyon, já saí de Ponferrada, caminho português também, que tem várias rotas. E essa experiência do caminho me mostrou a maravilha que é você ter tudo que você precisa dentro daquela mochila. Tudo. Se eu não sou de tomar remédio, mas se tivesse qualquer intercorrência, eu tinha lá um remedinho. Se eu tivesse fome, eu tinha uma barrinha, eu tinha a minha garrafa d'água. Eu tive que passar os 30 dias gerenciando os meus departamentos internos. E nesses departamentos eu tinha que gerir o meu dinheiro, eu tinha que gerir o meu sono, eu tinha que gerir a minha alimentação, eu tinha que gerir a quantidade de quilômetros que eu podia andar por dia para não me machucar. E eu tinha que ter um planejamento, porque se a próxima etapa fosse subir muito ou fosse descer muito, eu precisava saber o que eu ia fazer. É uma ladeira, sei lá, uma subida de 20 quilômetros, eu estou preparada? Não, não estou preparada, então eu vou fazer em 2 etapas. É um lugar que eu vou descer muito, eu preciso de um bastão para me ajudar a descer. Existe um planejamento dentro do peregrino, e não é só enquanto a gente está se preparando para ir para lá. Existe um planejamento que você precisa ter atenção permanente durante a sua caminhada. E eu gosto de dizer que quando a gente faz o caminho por 4 semanas, na primeira semana a gente lida com as dores do corpo. Você se adequa ao peso da mochila,
Afinal, é uma cama por noite, é um banheiro a cada dia. Eu só fico em albergue. Devo dizer a vocês que o albergue peregrino não tem nada a ver com o albergue da juventude. Não tem zoeira, não tem música até de madrugada, não tem roupa espalhada para tudo quanto é lado. O albergue peregrino tem hora de abrir, hora de fechar e apaga a luz às 9 horas da noite. Então, você precisa sair às 7, 7h30 no verão, porque é a hora que fecha para limpar para as pessoas que estão vindo na estrada, que vão chegar meio-dia, meio-dia e meia, 1h. Então, na primeira semana, você está na adaptabilidade do seu corpo. E claro que você reclama. Que raios eu estou fazendo aqui? Que ideia de maluca foi essa? De vir para cá, me cansar com essa poeirada, suada, cansada. Mas, enfim, passa aquela semana, você já está mais adaptado, já tirou coisa da mochila que já viu que não precisa, já está caminhando com mais liberdade. Você começa a olhar para as coisas que te levaram para lá. Você começa a olhar para as coisas do passado. As coisas estavam te incomodando. E aí você faz um trabalho pessoal incrível e vive. Quando existe a entrega para o caminho, você vive o bom, mas vive o ruim também. E o caminho dá coisas lindas, mas ele cutuca uma ferida, ele faz você chorar, ele faz você rir, ele faz você se observar, ele faz você ter humildade. Calma que não está preparada. Dorme mais um pouco, fica mais um dia nessa cidade, segue depois, descansa, comeu uma porcaria, não pode andar amanhã, descansa, come melhor. Na terceira semana que você já brigou com o passado, já brigou com o corpo, você começa a mergulhar no caminho. Aí você não tem como não ser feliz. Porque você encontra gente do mundo inteiro, você fala várias línguas durante o dia e precisa anotar o contato da pessoa que te interessou um pouco mais. Porque basta ela parar para tomar um café e você seguir, às vezes você não vê aquela pessoa nunca mais, nem em Compostela. E a última semana, a gente começa a pensar no futuro. E agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu volto para a selva da cidade com o que eu vivi aqui? A primeira ideia é que agora eu vou andar todos os dias da minha vida. Agora não paro mais de andar, tenho que acordar mais cedo, vou dar um jeito no horário, mas eu tenho que andar, porque andar me fez bem, eu estou feliz andando, e agora eu vou andar sempre. Isso dura, às vezes, 1 mês, 2 meses, depois a vida volta para o normal. Mas essas 4 semanas, gente, elas são absolutamente transformadoras. A experiência de caminhar, não precisa ser a Compostela, o Brasil tem mais de 11 caminhos. Tem o Caminho do Sol em São Paulo, vai de Santana da Parnaíba à Água de São Pedro. Tem o Caminho da Fé na Bahia. Tem o Caminho das Missões que vai para o sul. Tem muito caminho. No Caminho de Santiago, seja na Espanha, seja em Portugal, onde eu moro, você pode andar 8 dias, você não precisa andar 30. Eu acho que 4, 5 não dá tempo de você se adaptar e ficar mais à vontade. Mas 8 dias dá. Eu tenho a alegria de ter levado meus 3 filhos o ano passado. E foi um desafio, porque são 3 empresários. E a primeira coisa, só tenho 8 dias. Não, 8 dias não dá, porque você precisa de 2 dias para chegar no caminho e 2 dias para sair dele. Pra vocês terem ideia, de Compostela para Lisboa só tem ônibus. Não tem avião, não tem trem. Para o Porto tem trem e tem até avião. Mas você precisa sair do caminho com 2 dias e precisa entrar no caminho 2 dias. Então nós marcamos para sair de Sarria, que são 115, porque você tem direito, chegando a Compostela, a um diploma que certifica que você chegou a pé 100 quilômetros ou 200 de bicicleta. E como tem muito turismo e está crescendo muito, eles já estão pensando em botar 200 a pé e 300 de bicicleta para ver se dificulta um pouquinho, porque estão chegando 3.000, 4.000 pessoas por dia com Santiago, dependendo da época do ano.
e meus filhos queriam fazer só esses últimos dias de Espanha. E o marco de 100 quilômetros, ele está no meio de um barranco. Ele está no meio de lugar nenhum. Não dá para você dormir ali e começar a andar, ou pegar um carro, chegar ali e andar. Então a gente tem que sair da cidade anterior, que é Sarria, que são 115 quilômetros. E foi uma experiência incrível, porque imagine que eu me dei conta, eu só tenho filho velho, o mais velho está até mais velho do que eu agora. Eu nunca tinha ficado sozinha com eles, nós 4. Nunca, é possível. Tinha sempre um marido, uma babá, um avô, uma avó, um amiguinho. Nós 4, nunca. Gente, a minha caçula tem 40 anos, não é possível. Então foi uma experiência de nós estarmos juntos e eu encantada de levar eles comigo e conseguir ficar um pouquinho com cada um a cada dia, via 2 conversando, depois outros 2 conversando, enfim, foi maravilhoso. E de verdade, voltando para a minha experiência pessoal, quando eu voltei do caminho a primeira vez, as pessoas diziam assim, o que é que você viu nesse lugar? Está assim tão alegrinha, tão assim colorida. Eu disse, eu descobri que eu me trouxe de volta. Eu me ressignifiquei. Eu me reconstruí. E consegui trazer meus ensinamentos do caminho todos para a selva da cidade. Consegui modificar minha vida, mantendo o meu propósito, que sempre foi olhar para o meu semelhante, o mesmo propósito que o Rock in Rio começou lá atrás. Então, hoje, eu sou embaixadora de alguns segmentos em Portugal, do Instituto da Lusofonia, uma plataforma agora que pelo rádio a gente atinge 30 países, dando voz a serviços sociais, projetos sociais que merecem voz. Levei para Portugal um trabalho que eu faço no Rio já há 7 anos, que é o Zen Câncer, onde nós oferecemos práticas restaurativas para pacientes com doenças oncológicas, homem, mulher e criança. Vou levar para Portugal daqui a 2 anos um outro trabalho do Rio, que é o Instituto Rope de corda, onde a gente realiza sonhos de pacientes com doenças terminais. Então, a minha pessoa, a minha peregrina, que hoje é uma peregrina da vida, continua encantada com a vida, continua respeitando a vida, valorizando a oportunidade de estar viva. E eu quero que vocês vejam esse filme só um pouquinho. Aqui é um outro mundo, onde tudo é possível dentro da liberdade, da paz, do respeito, né? São momentos inesquecíveis que passamos aqui. Eu disse, meu Deus, não acredito, isso tá acontecendo mesmo. A hora que eu ouvi, eu falei, cara, isso é de verdade, eu tô aqui de novo. Vendo todo mundo correr pra chegar rápido, é sem noção. Tô arrepiada, não dá. A música salva, a música cura, a música liberta, a música é um refúgio. É todo mundo junto também, então tem essa coisa da coletividade, né? De estar todo mundo em prol daquilo. O tempo passa mais devagar, assim, essa conexão, assim, né? Com a alma, uma energia no ar, assim, de celebração. Parecia que eu estava sendo carregado por aquela energia, conduzido por ela. A música não tem limite, não. A música é transformação, né? Rock in Rio, ele é um sonho mesmo. Pelo menos sair daqui levando alguma mensagem maior do que quando entrou. E você passa do portão ali, parece mágico, né? Você já sente a vibração das pessoas, é fantástico. Eu não quero sair daqui hoje não, eu quero ficar aqui. O Rock in Rio é uma espécie de portal, assim. É uma festa universal, né? É uma festa planetária, ou quem diga assim, talvez cósmica. Mas a hora que levam aquele mar de luzes, aquilo ali me comoveu muito, assim, sabe? De ver que a onda chegou ali. Foi mágico, assim. É muita gente, todo mundo aqui pelo mesmo motivo, tá ligado? Que é essa catarse, que é essa conexão com as pessoas, assim.
uma geração que sonhou com isso. Uma geração sonhou com o mundo, sonhou com o futuro. Foi permitido a uma geração sonhar com o futuro. A gente tenta transformar aquilo tudo que a gente está percebendo em música e arte, para as pessoas se mobilizarem e tentar mudar alguma coisa. Mas não é mudar só questionando, é mudar querendo bem, mudando a frequência. A música sempre foi o que botou esse país pra frente. De curar, de melhorar, de transformar. A música é um negócio muito louco. É energia, né? Energia. Então, o Rock in Rio é isso. O Rock in Rio nasceu perto do que ele é hoje, muito pequeno. O propósito de usar a música como união de paz, como elemento de paz, que a gente dança um samba, dança uma música da África, sem perguntar de onde é, não é? Então, o Rock in Rio cresceu. O Rock in Rio manteve o seu propósito e seguiu o caminho dele. Assim como eu também mantive o meu propósito, segui o meu caminho, cresci, respeitando o meu propósito. No propósito igual, nós crescemos e caminhamos paralelos hoje, cada um com a sua vida, mas com os mesmos princípios, com o mesmo objetivo social. E é por isso que eu gosto do subtítulo do meu livro, que diz que às vezes se ganha, às vezes se aprende. E na certeza de que nenhum de nós vai, aliás, a gente não chega a lugar nenhum. Ninguém chega a Compostela, ninguém chega a lugar nenhum. A gente vai a algum lugar, porque na verdade o caminho nunca termina. Sou muito grata por estar aqui com vocês. Obrigada. O que me trouxe aqui foi o nosso amigo Sávio Normando, que eu tinha conhecido ano passado na Semana do Piauí, em Lisboa, onde eu conheci o nosso governador também e outros segmentos que estavam lá. E a gente fez uma amizade muito gostosa, a gente se comunica com frequência, fala pelo Zap. E quando ele me convidou, eu disse: Sávio, não tem nada com empresa, o que eu vou fazer? Eu não sou mais de empresa nenhuma. Ele disse: não, mas é a experiência de vida, é o rock. Eu digo: ele não pode falar só pelo rock, eu não quero entrar em rota de colisão com ninguém. E ele disse: não, mas tem muita coisa para falar. Tá bem. Aí eu aceitei, e eu não conhecia a Teresina, vim de Lisboa, exclusivamente para vocês. Estou muito grata, porque eu fui acolhida assim com muito amor, com muito afeto, com muita alegria. E tenho que dizer a vocês que eu adoro o sotaque, eu adoro essa cantoria do jeito que vocês falam. E estou muito bem acomodado, o hotel é ótimo, as pessoas são super gentis. Estou achando uma experiência incrível. E trouxe aqui para as pessoas, para os empreendedores, falar um pouquinho da sua palestra. O tema que eu escolhi foi que vale a pena sair da zona de conforto, porque foi o que eu fiz, né? Eu já estava casada há 30 anos e, na realidade, eu estava vivendo, àquela altura, já um sonho que não era mais meu. O caminho, eu percebi que aquele caminho não era mais meu. Então, eu me dediquei à área de saúde, que era a minha formação, e depois, como peregrina, virei palestrante, escrevi meu livro, viajo os países fazendo palestras. Então, aí é o meu caminho que está assim, tão forte, tão vivo, tão bom. Resumindo, está feliz? Estou feliz, claro que estou feliz, estou muito feliz.